Microfone. Pois é, vou dizer. Antes da gente, eu mesmo, receber esse título de mestre, primeiramente, eu andava aqui nos pés da serra, caçando coco, babaçu, para eu quebrar e vender para manter meus grupos folclóricos. Então, daqui que eu quebrava coco a semana todinha, no sábado eu ia vender, que era para comprar pilha para a radiola, que era para a gente dançar quadrilha, e inventar aquelas coisas. Agora, daqui que desce 1 quilo de coco, custava. Coco babaçu, né? É, coco babaçu, isso eu ficava numa poeira tão grande. Mas eu continuava fazendo minha brincadeira. Então, me apresentar em todo canto, era um tudo definitivamente, era um que eu comprava, ajeitava. Pedi os pais para comprar também, eles compraram um chute da menina, só era 2 metros, uma perrengue para fazer até o colete, o vestido. Mas a gente se apresentava, participava do festival. Quando pensava que não, a nota final, quem ganhou, aí o dono da quadrilha, cadê Fernando? Fernando queria botar aqui, né? Aí Fernando dizia assim, quem tirou o primeiro lugar, que foi o vencedor, a quadrilha vencedora foi a quadrilha Moranguinho, né? Quando ele dizia assim, Moranguinho, aí o menino gritava, Moranguinho da criança. Isso ali era bom demais. Aí então, foi indo eu trabalhando, lutando com essas crianças e também nessa luta minha. Quando foi minha matéria para o governo do estado do Ceará, aí veio a notícia. Quando eu vim saber, eu estava com 20 meses ou 15 dias que eu era o mestre. Eu disse assim, o que é mestre? Eu o que disse, o que é mestre? O que é mestre? Aí João do Prado foi lá em casa, fiquei devendo esse favor a ele, explicar o que era o mestre. Ah, mestre da cultura do Ceará, sim. Ah, e o que quer dizer? Aí ele foi, não, agora tu vai ganhar um salário, dinheiro, o que diz dinheiro? Aí ele disse, sim. Ah, velho, pois graças a Deus eu vou continuar a minha vida para frente. Eu sei que foi uma bênção esse projeto que o governo nos fez, que se não fosse isso, eu continuar na minha vida fazendo minhas coisas, do jeito que eu comecei. Mas com mais dificuldade, né? Mas eu cuidava tudo direitinho, mas esse projeto foi muito bom. Eu quero dizer para vocês que estão aqui e para o governo do estado, com esse projeto que ele fez, se eu já fui pobre, não me lembro. Já fui pobre, não me lembro. Por quê? Porque todos os meses eu estou recebendo o meu benefício e alguma coisa que falta para o menino. Eu compro, completo, mas o meu fica. Não é tudo. Mas eu tenho que dizer que a minha vida com esse grupo foi muito difícil. Mas se quiserem ajudar mais, ainda é melhor assim. Eu tenho o grupo de cintura fina, tenho o Maneiro Pau, tenho a Lapinha, o Xaxá, cada um tivesse um salário para esse menino, tudinho. Acho que eu fazia mais grupos, viu? Porque os meninos se interessavam. E eu também me interessava, mas eu já não tenho muita coisa. Eu me interesso, graças a Deus, estou continuando meus grupos e dizer para vocês que vocês não se esqueçam do grupo, da cultura, que é uma tradição. Nós que somos brasileiros, nós temos que continuar na nossa cultura popular de um povo brasileiro. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui escutando a nossa palestra e dizer para minhas crianças que estão aqui também, eles aí, que eu criei. Ei, Breno, levanta aí. Olha ele, olha. Breno, o Anderson, e tem mais menino em casa. Eu nunca tive menino, não, nunca tive. Mas só pensei, porque vai lá em casa com uma hora dessa, está fulminando de menino, mas ensinando os outros a ler, a escrever e fazer a nossa cultura popular. E muito obrigada.